A revista História, publicada pela Abril, agora de dezembro, ela traz uma reportagem sobre as guerras atuais. E ela então diz que no mundo, com dados, dá percentuais, dá números, país tal, país qual, que no mundo, no ano de 2008, foram gastos 1,5 trilhão de dólares para a manutenção de forças armadas. Aí me deu a curiosidade de fazer algumas contas, né? Poxa, 1,3 bilhões, o que é isso? No dia que nós tivermos uma união planetária, ninguém vai precisar mais gastar esse dinheiro em exércitos, em armas. Nós talvez ainda precisemos de alguma segurança interna, mas esse cálculo não incluía segurança interna, policiamento, só forças armadas mesmo. E aí comecei a fazer umas contas. Dividido 1,5 bilhão de dólares num ano, por 365, nós temos 4,1 bilhão de dólares por dia. Se nós dividirmos por hora, temos 170 milhões de dólares por hora. Se dividirmos por minuto, nós vamos ter pouco menos de 3 milhões de dólares por minuto. Ora, que humanidade insana ainda a nossa, né? Ainda estamos naquele tempo de acreditar que é nas Forças Armadas que nós vamos construir um mundo melhor. Eu peguei um texto de uma figura política importante, Roosevelt, que eu vou até ler para vocês esse pequeno texto. Ele se chama As Quatro Liberdades. Roosevelt disse, no Congresso americano em janeiro de 42, temos que buscar em dias futuros, cuja segurança ansiamos, um mundo que se baseie em 4 liberdades humanas essenciais. A primeira é a liberdade de expressão e de palavra em todas as partes do mundo. A segunda é a liberdade de cada qual adorar a Deus à sua maneira, em todas as partes do mundo. A terceira é a liberdade da miséria, o que traduzido em termos universais significa um entendimento econômico que permita assegurar em cada nação uma vida saudável e pacífica aos seus habitantes em todas as partes do mundo. A quarta é a liberdade do temor, que em termos universais significa uma redução mundial dos armamentos a tal ponto e de tal maneira completa que nenhum país possa achar-se em posição de cometer ato de agressão física contra seus vizinhos em nenhuma parte do mundo. As 4 liberdades são tão essenciais para o homem como o ar, o sol, o pão e o sal. Privá-lo dessas liberdades significa morte, e se o despojarem de parte delas, parte dele perece. Dai-as em medida abundante e completa ao mundo, e o mundo há de cruzar o umbral de umidade nova, a maioridade do homem. Eu penso que esse texto de um estadista, Roosevelt, que teve que, inclusive, enfrentar a questão da problemática da Segunda Guerra Mundial, ele vem mostrar, não de uma visão só religiosa ou filosófica, mas de uma visão política, que o mundo precisa estar desarmado. Hoje nós temos muitos milhares de empresas fabricantes de armas e empresas privadas. Então, tudo isso induz para a guerra como uma necessidade de manter o mercado de atividade das empresas bélicas, além do grande equívoco de se acreditar que pela força nós vamos resolver os problemas humanos. Os problemas humanos só podem ser resolvidos pela fraternidade e pelo amor. Eu imagino uma ilha
em que nós temos duas pessoas nessa ilha, apenas duas pessoas. Uma pode matar a outra, uma pode ficar atirando pedra na outra, uma pode se submeter à outra. Mas existe uma única forma, vejam bem, uma única forma de convivência saudável, pela amizade, pelo companheirismo, pela solidariedade, pelo compartilhamento. Não tem duas. Só que essa ilha pode ser uma ilha de duas pessoas, ou de 6 ou de 7 bilhões de pessoas. A realidade é uma só. As relações humanas, ou elas são feitas por amor, ou essas relações humanas, elas não são saudáveis. Faz parte dos princípios teosóficos, não só a fraternidade universal, mas entender que essa manifestação cósmica é uma manifestação coerente, lógica, cheia de beleza, cheia de vida, cheia de energia, cheia de harmonia. Existe uma harmonia cósmica que nós não conseguimos nem perceber. O nosso planeta, aqui que estamos aqui, uma esfera solta no espaço, nós mal sabemos, a maior parte de nós não sabe, que ele, na sua trajetória em torno do Sol, ele cruza esse céu a 30 km por segundo. E que o nosso Sol, rodando em torno da galáxia, e nós junto com ele, ele vai a 240 km por segundo. É só conferir. Há uma harmonia na criação cósmica que nós vemos aqui na nossa manifestação dos dias e das noites, das estações, das marés, e podemos dizer da vida e da morte. Há uma harmonia cósmica perfeita. Isso é a única forma que nós temos de relacionamento perfeito entre seres humanos, a única, não existe outra, é a da fraternidade, a da solidariedade. E alguém vai dizer, espera, isso é um sonho, isso é impossível. Então quero mostrar a vocês que não. Todos vocês conhecem um pouco de história e vão se lembrar que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, quando terminou essa guerra, vencidos os alemães, foi assinado um tratado de paz, o Tratado de Versalhes. Um tratado que estabeleceu pesadas multas para o povo alemão, que perdeu território e teve que fazer pagamentos e mais pagamentos. Ao se estabelecer o Tratado de Paz de Versalhes, o Tratado de Versalhes, na verdade, nem era um tratado de paz, era um tratado de armistício dos vencidos com os vencedores. Ali começou a Segunda Guerra Mundial, porque ali foi o germe da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os alemães não tiveram como pagar aquelas dívidas, criaram um ódio gigantesco para com os outros povos, e foi só surgir no mundo um nacionalista ensandecido para eles apostarem suas fichas nesse nacionalista ensandecido, para nós termos a Segunda Guerra Mundial com todas aquelas mortes que nós conhecemos. Mas o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? Fizeram o novo Tratado de Versalhes? Fizeram não. Eles perceberam que não era por aí e fizeram um plano Marshall. O que era o plano Marshall? Era exatamente o contrário, socorrer os países vencidos, e então a Alemanha foi muito socorrida, Japão foi socorrido, Itália também, mas sobretudo Alemanha e Japão. E o que aconteceu? Hoje nós temos Alemanha e Japão como países dos mais poderosos em poucas décadas e numa perfeita harmonia de relacionamento com os então vencedores. Quem conhece um pouco do povo alemão, do povo japonês, sabe que não existe hoje, no povo alemão nem no povo japonês, nenhuma ideia de revide, nenhuma ideia de que é preciso fazer uma nova guerra para vencer aqueles que foram seus vencedores. Pelo contrário, existe a compreensão, existe uma nova mentalidade de que a guerra era um erro e que a forma da solução pacífica
da solução saudável é do apoio, a da solidariedade, é do amor. Hoje, nós estamos precisando de alguns outros planos Marshalls, porque não existe nenhuma forma de nós estabelecermos um bom relacionamento humano, seja de namorados, de marido e mulher, de pai e filho, de países, que não seja o da solidariedade, o do amor. Qualquer outro, mesmo que haja uma boa convivência, pode ser por hipocrisia, pode ser por submissão, pode ser por falta de alternativa, mas nunca será um relacionamento saudável. Isso eu sinto que nós, teósofos, temos uma mensagem para o mundo, que é a mensagem que eu aprendi desde a minha infância, que a nossa família é a humanidade, que a nossa postura tem que ser a postura do amor. Nós temos que trabalhar por isso. Nós não podemos ser meros espectadores de que existem pessoas maravilhosas no mundo. Nós temos que tentar ultrapassar os nossos próprios limites, as nossas próprias limitações, para atuarmos dentro da sociedade humana, dentro de um outro nível, criando uma nova mentalidade, um novo paradigma. O paradigma que não é mais o paradigma de que o mais forte explora o mais fraco, mas é o paradigma da solidariedade humana, da fraternidade humana, de que somos todos irmãos. E que, se nós formos verificar os textos que nós temos aí como textos históricos, os textos da vida, nós vamos encontrar coisas assim, como alguns textos que eu gostaria até de saber de qual para mencionar nesse momento, mas eu vou ler aqui. É o que nós aprendemos, só que a gente tem que viver isso. E claro que eu falando, eu sou o primeiro que tem que me empenhar de viver isso. São Paulo aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou então, aqueles outros pensamentos extraordinários que nós vamos encontrar, Giordano Bruno, aquele filósofo italiano que foi queimado vivo pela Inquisição no ano de 1600, no Campo das Flores, em Roma, porque ele sustentava que, com certeza, devia existir vida em outros planetas. Isso era uma agressão. Deus fez o mundo para nós, nós aqui que comandamos, somos o centro do universo, e etc. e tal. Lembre-se que ele está ali na época de Galileu. E aí então, está lá no processo, é só pegar lá em Roma o processo, porque existe, ano 1600, é recente. Então pergunta o inquisitor Giordano Bruno: é verdade que o senhor tem dito de que da possibilidade da existência de outros mundos habitáveis? E ele responde, é textual. Você pode até copiar porque é textual. Eu creio que seria indigno da grandiosidade de Deus, podendo fazer inumeráveis mundos habitados, se tivesse feito apenas um só. Aí queimaram o moço. Ele, no seu livro, num dos seus livros, ele fala do furor heróico, ele fala do entusiasmo, de que, em outras palavras mais nossas, que sem paixão, nada de grandioso pode ser feito. Ele fala da necessidade desta paixão para mudar o mundo. Ele chama de furor heróico, o furor heróico. E em sua obra, O Furor Heróico, ele diz: eu, pela elevação dos alvos meus, de súdito vil, mudo-me em Deus. Olha aqui, que coisa fantástica. Nós precisamos perceber que nós vivemos num mundo regulado por leis,
leis perfeitas, as leis divinas, e que nós precisamos apenas atuar de acordo com essas leis para ter o resultado adequado. Se nós encontramos uma pessoa e ele diz assim, eu joguei tanta semente, não nasceu nada. Onde é que você jogou essa semente? Joguei na estrada, no asfalto. Não nasce mesmo, não. Mas eu joguei algumas na terra. Mas você preparou a terra? Tinha que preparar a terra. Tinha. Você adubou, você preparou o solo, você corrigiu o solo, você escolheu a semente adequada, você plantou na época certa, você protegeu de pássaros e de outras intempéries. Tinha que fazer isso, tinha que fazer isso. Nós queremos um mundo de paz, um mundo sem violência. E olha que a violência é mundial e é também a local, das nossas cidades. Nós queremos um mundo de violência, mas não fazemos a correta semeadura. Nós queremos um mundo de paz, de felicidade, de solidariedade. Nós temos que usar esses mesmos instrumentos. Nós podemos aumentar a nossa polícia, as nossas penitenciárias, as nossas guerras, mas elas não resolverão o problema. Nós temos que ir às raízes. Há até um provérbio que diz, se você quer segurança na sua casa, veja que o vizinho não passa fome. Mas, na verdade, nós precisamos de educação, educação de base, educação de valores. A nossa televisão que aí está, eu fico até assustado, eu ligo num canal, vejo uma rajada de metralhadora, mudo de canal, levo uma facada, vou para o outro, um pontapé, aí eu vou para uma novela, que valores, meu Deus, aí vou para o noticiário, na Alemanha não sei quem, matou não sei quem, não sei mais o quê. Nós precisamos de nutrientes adequados, assim como aquela plantinha precisa de nutrientes adequados, nós seres humanos precisamos de nutrientes adequados, físicos, emocionais, mentais, espirituais. A alimentação saudável, inclusive eu estou convencido que nós seres humanos nascemos para morrer velhinhos, saudáveis, mas nós temos a vida tão fora do ponto de vista físico, emocional, mental, espiritual, que acabamos ficando cheios de doenças, cheios de coisas, mas porque nós estamos em confronto com as leis da natureza. Então é preciso a reta semeadura, com esta reta semeadura que é pela educação, é pela espiritualidade, é pela divulgação dos valores mais altos, pelo exemplo que cada um de nós tem que buscar se esforçar para ser um exemplo de retidão nesse mundo. Aí nós vamos efetivamente dar uma colaboração para que esse mundo seja um mundo melhor, um mundo mais fácil.